No vídeo anterior, eu ensinei a fazer o corte do nosso shortinho, aqui, tá vendo? Ensinei a fazer as margens em volta, ensinei a fazer todo o processo do corte. Então aqui a nossa peça, ela já tá no ponto da gente ir para a máquina. Porém, tem algumas coisas que eu preciso passar para vocês antes de a gente costurar essa peça na máquina. Bom, vocês estão vendo aqui o molde no tecido. Então, primeiro de tudo, nós vamos retirar o molde. Eu vou tirando os alfinetes, assim. E vamos deixar o molde reservado. Esse Oxford, ele não tem avesso, também não tem direito, né? O tecido Oxford, ele tem essa característica. Então, você precisa tomar cuidado quando você for montar o short. Você precisa tomar cuidado para que você monte as duas metades de forma que uma fique o espelho da outra. Por quê? Como esse tecido não tem avesso, corre um sério risco de, enquanto você estiver na máquina costurando, você vai fazer duas metades iguais. E na hora que você for finalizar o short, ele não vai dar certo, porque você vai ter duas metades iguais, e para a gente montar qualquer peça de roupa, a gente tem que ter duas metades que são opostas uma à outra, ou o espelho uma da outra. Então eu vou passar um truque que eu sempre faço aqui quando eu tenho que montar uma peça num tecido assim. Você vai pegar um giz ou um sabonete ou uma caneta própria para marcar tecido. Você vai fazer uma linha aqui em um dos lados da peça. Qualquer lado, tá vendo? Você faz uma linha, uma marcação, para você saber onde é o avesso, onde é o direito. Então, como o Oxford não tem avesso, aqui onde eu fiz essa marcação de giz, tá vendo? Nós vamos considerar como se fosse o avesso do tecido. E eu fiz a marcação desse jeito. Eu risquei de um lado, virei, risquei do outro lado. Por quê? Como as duas metades de tecido elas estão assim, ó, grudadinhas uma na outra, então aqui é como se elas estivessem com direito. Tá vendo só? Então eu só viro, marco de um lado, marco de outro e já fica aqui como se fosse o avesso da nossa peça. E outra coisa, eu soltei o vídeo 2 dessa série onde eu ensino a montar esse short. Eu soltei esse vídeo na quarta-feira, nessa última quarta-feira agora. E eu aconselho você que está me assistindo aqui, se você não assistiu, você vai lá, assista aquele vídeo. Porque ali tem muitas explicações que eu falo, que eu passo, tem muitos tira-dúvidas que eu coloco ali, que eles são importantes. Não faça da forma como eu fazia no passado, que era assim. Eu era ansioso, eu queria ver o negócio pronto logo, eu achava que eu sabia, eu achava que eu dava conta. Então o que eu fazia? Eu cortava, né, mais ou menos do jeito que eu achava que estava certo, sentava na máquina e tentava fazer, e seja o que Deus quiser. Na época era assim que eu pensava, né? Ia fazendo, e seja o que Deus quiser no final. Só que o que acontecia? Eu me frustrava muito, porque como eu não sabia fazer, na época eu tinha feito só um curso de corte e costura, isso muitos anos atrás, como eu não sabia fazer, eu queria tentar descobrir sozinho, eu acabava tendo muito prejuízo, eu estragava muito pano, estraguei muito pano já nesse processo de tentar fazer sozinho, no escuro, né, vamos dizer assim. E no final, por eu tentar e não conseguir, e a peça não dar certo no final, eu ficava muito frustrado, eu desanimava. Então eu aconselho você que está me assistindo não fazer dessa forma, não sei como eu era. Eu tenho uma aluna que ela é assim, eu passo todas as explicações para ela, eu falo para ela, você quer anotar? Porque depois você pode precisar. Não, quero tentar fazer sozinha. Ela vai, faz, não dá certo, ela desmancha, estraga tecido, aí tem que comprar tecido novo, aí é uma peça que era M vira P, porque tem que cortar as bordas, porque o tecido está estragado. E uma operação que, por exemplo, levaria 1 hora, ela acaba levando 2, 3, porque ela acaba ficando presa nesse processo de fazer, não dar certo, desmanchar, refazer, não dar certo, desmanchar.
Então, o conselho que eu te dou é o seguinte: siga o passo a passo na ordem correta, tá bom? Então, não pule, por exemplo, do primeiro vídeo para esse, que é o terceiro. Assista o segundo, assista todos na ordem, para que você consiga acompanhar o passo a passo da forma correta, para que você não se perca e para que você tenha um bom resultado no final da montagem da sua peça. Porque a primeira peça que você faz, ela vai ficar assim, vamos dizer, pode ser que ela não fique muito boa, principalmente se você for iniciante. É assim mesmo que acontece na costura. A primeira peça que você faz, ela fica mais ou menos. A segunda peça que você faz, ela já fica melhorzinha. Da terceira em diante que começa a ficar bom. É assim mesmo que acontece, tá? Então não desanime se você não der conta de fazer de primeira. Repita, treine, compre um pano barato para que você não tenha um prejuízo muito grande caso não dê certo. E assim você vai se aprimorando. Vocês estão vendo aqui que esse short, esse molde desse short aqui, ó, esse modelinho, ele tá meio fora da proporção. Tá vendo só? Ele não segue proporção, que aqui a gente tem o gancho frente, a gente tem o gancho costas, a cintura. Ele tá com um formato esquisitinho mesmo, mas é porque isso aqui é uma miniatura, tá bom? É só pra gente focar no passo a passo e no feitio. Então, se o seu short ficar diferente desse aqui, não ficar mais ou menos com o mesmo formato, não se preocupe, porque cada corpo é de um jeito, cada medida vai dar um resultado diferente aqui na modelagem do short. O importante é você focar no passo a passo para construir um molde e no passo a passo para fazer a montagem. Ok? Então, tudo dito, vamos para a máquina. Uma coisa que eu preciso falar para você que está me assistindo, eu já falei isso nos outros vídeos que eu gravei. Esse short, esse passo a passo que nós estamos fazendo, você consegue fazer em qualquer máquina de costura. Eu estou fazendo aqui na minha Eugene Genius, tá bom? Mas se você tiver uma maquininha que só faz zigue-zague, se você tiver até só uma pretinha, você também consegue fazer. Claro que você não vai fazer da mesma forma que eu estou fazendo aqui, com os mesmos acabamentos, com os mesmos tipos de costura, mas você também consegue fazer, tá? Então, nessa miniatura que nós vamos fazer, eu vou fazer ela toda no zigue-zague, mas no próximo vídeo, quando eu for ensinar a fazer os acabamentos finais, a miniatura eu vou deixar no zigue-zague, como eu falei, e o short grande eu vou fazer todo na overlock, tá bom? Se você tem uma máquina dessas que é só a pretinha, que só faz a costura reta, que é dessas antiguinhas, não desanime, porque você só com essa máquina você consegue fazer muita coisa, tá? E aí, se você quiser aprender, você vai acompanhando o meu canal, vai acompanhando os meus vídeos, que conforme for passando o tempo, eu sempre vou postar dicas de costura só para máquina preta. Vamos lá. Para nós começarmos a costurar o short, nós temos que observar aqui as marcações no molde, ó. Aqui o molde, cintura, gancho, fio reto, cortar 2 vezes, barra e entrepernas. Observa aqui, ó, eu marquei entrepernas dos 2 lados. Por que isso aqui é importante? Porque nós vamos começar unindo os 2 entrepernas para a gente fazer a primeira costura. Então, se você não sabe onde é, localiza aí no seu molde, tá bom? Se você fez as marcações do jeito que eu ensinei, se você copiou o passo a passo tudo certinho, não é para você ficar confuso ou confusa, tá? Então, o ideal é que eu vá fazendo aqui e você consiga me acompanhar, tá ok? Então vamos lá. Nós vamos começar costurando entrepernas, direito com direito. Olha só a importância da marcação aqui do giz para nós definirmos um lado como um avesso. Se eu quero fazer direito com direito, então eu tenho que colocar virado para dentro o lado que não tem a marcação de giz. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou dobrar, tá vendo? Ó? Dobrei aqui, ele estava aberto, eu dobrei. E o lado que tem a marcação de giz vai ficar virado para fora. E nós vamos costurar aqui, ó, o entrepernas, desse jeito. Se por acaso tiver uma diferença na hora do seu corte, é comum ter uma diferencinha pequena aqui, tá? Se por acaso tiver uma diferença, você vai fazer assim. Você vai acertar aqui, ó, o gancho, você vai acertar aqui, tá vendo?
e vai deixar a diferença para a barra. Assim. Viu? Em outras palavras, vamos supor que deu meio centímetro de diferença. Então eu vou acertar a parte de cima e vou jogar a diferença aqui para baixo, para a barra. Porque depois é só eu vir com a tesoura e acertando essa barra para eu poder costurar. Então aqui, primeiro de tudo, nós vamos passar uma costura reta a 1 centímetro de distância. Lembra da margem que nós deixamos de 1 centímetro? Você vai passar uma costura reta aqui a 1 centímetro de distância da borda do tecido. Como eu já tenho prática de trabalhar com essas máquinas, eu não tenho necessidade de marcar. Eu consigo fazer no olho, né? Vamos dizer assim. Mas eu recomendo você marcar, tá bom? O certo, o correto mesmo, a forma tradicional de fazer, seria você carretilhar esse tecido com papel carbono, para que na hora que você costurasse, você faria a montagem da peça exatamente onde o molde pede para você fazer a costura, tá bom? Só que se nós formos fazer desse jeito, vai ficar um passo a passo muito cansativo, muito maçante, e não é esse o objetivo aqui. Meu objetivo é deixar da forma mais fácil possível. Posso futuramente ensinar a fazer a marcação com carbono, posso ensinar a fazer tudo isso. Você pode marcar também, se você tiver aquela caneta própria para marcar tecido, que é a caneta fantasminha, você pode vir aqui e fazer uma linha a 1 centímetro da borda do tecido, porque essa caneta, quando você passa o ferro em cima dela, a tinta dela apaga. Aqui, ó. Já fiz a costura. Tá vendo só? A 1 centímetro da borda, não esqueça de fazer o retrocesso. Aqui, uma observação. Se você não deixou somente 1 centímetro, se você deixou uma medida maior, por exemplo, 2, 3 centímetros, aí você não vai fazer a costura. Você vai alinhavar. Por quê? Você vai alinhavar, vai montar o short inteiro, alinhavado, não costurado, tá? Você alinhava na máquina mesmo, para você regular a sua máquina para fazer alinhavo é muito fácil. Você vai colocar o comprimento do ponto no maior tamanho que ele tiver e a tensão da linha da agulha você reduz, por exemplo, se você está trabalhando com 3,5, você pode colocar no 1,5, porque aí depois é uma costura fácil de você desmanchar. E você alinhava para você experimentar. Se tiver tudo ok, aí você desmancha os alinhavos, corta o excesso de tecido, deixa com 1 centímetro de margem e aí sim você vai costurar. Você faz a costura definitiva. Por quê? Se você tiver que desmanchar uma costura que você fez, e se for uma costura... Se for essa costura definitiva que a máquina faz, você vai estragar muito o tecido. Você vai cometer o mesmo erro que eu tinha quando eu era mais iniciante na costura. E aí, a sua peça ela vai ficar toda com defeito. Por quê? Como você vai ter que desmanchar para você corrigir os defeitos, essa borda do tecido aqui, ela começa a desfiar. E aí, o próprio manuseio, chega um momento que, dependendo do tecido que você estiver trabalhando, o próprio manuseio, ele faz o seu tecido ficar com defeito. Então, eu recomendo sempre você alinhavar, tá bom? É melhor você perder um tempo um pouquinho maior fazendo alinhavo, fazendo uma preparação da peça para ela ser costurada, e na hora que você costurar, ela já está toda certinha e você faz uma vez só e já basta, do que você ir lá e fazer tudo do jeito que você acha que vai dar certo e no final você prova e ela não ficou boa, ou ficou cheia de defeito que você tem que ir lá e tem que corrigir. Costura, gente, é um serviço ingrato. Eu lembro de uma professora minha falando isso. Falou, Felipe, costura é um serviço ingrato. Às vezes você perde um tempão numa peça fazendo de uma forma ali, no final você acha que vai dar certo, quando você vê ela dá errado, você tem que desmanchar e você tem prejuízo. Então é melhor você perder tempo com uma preparação de forma que, quando você for para a máquina,
a peça já vai estar toda certinha do que você fazer e desmanchar, e você ter esse trabalho duas vezes, né? Minha avó costumava falar, quem faz errado faz duas vezes. Veja só o que eu fiz. Enquanto eu estava passando o zigue-zague, eu posicionei, eu regulei a largura do zigue-zague, posicionei o tecido aqui na máquina de forma que a agulha, quando ela está fazendo zigue-zague, ela se mexe para os lados assim, né? Então eu posicionei o tecido de forma que a agulha deu um ponto dentro e um ponto fora do tecido, aqui ó. Dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora. Viram só? Aqui ó. E eu consegui regular o meu zigue-zague para que o tecido não ficasse franzido. Toda vez que você for fazer um zigue-zague na sua máquina, normalmente ele engruvinha o tecido, ele fica assim, ele fica feio, dependendo do tecido que você trabalha. Então você pode usar esse truque de você reduzir a tensão da linha da agulha para ele ficar um zigue-zague bonito. Aqui ó, tá vendo? E aí sobrou esses fiapinhos de pano aqui. Nós vamos vir aqui e nós vamos refilar com cuidado, tá? Para você não cortar os pontos que você acabou de fazer, porque senão você vai ter que vir na máquina de novo e corrigir, passar uma costurinha por cima. E aí você vai puxando assim, ó, tá vendo? Você vem puxando até a hora que ele para de desfiar, aqui ele já parou. E aí, quando ele não estiver mais desfiando, você sabe que já é o suficiente, não precisa mais refilar, tá bom? O ideal é que ele fique assim, ó. Então, você sempre deixa uma lixeirinha aí do seu lado, porque esses fiapinhos que saem do tecido, isso aqui é o que suja a casa de verdade. Porque aqui no meu caso, eu costuro num dos quartos da minha casa, mas quando eu vou ver tem pedaço de pano, tem linha, até lá atrás na lavanderia, na garagem. Assim, ó. Dessa forma. Aí você vem, corta. Isso aqui que nós estamos fazendo é o que a máquina overlock faz em uma operação só. Porque ela, ao mesmo tempo que ela dá acabamento, ela também já refila o excesso de tecido. Ela tem a faquinha, né? Muita gente tem medo de usar overlock porque ela corta o pano. Mas é uma maravilha você ter uma máquina overlock. Dependendo do tipo de serviço que você faz, só dá certo você fazer na overlock. Por exemplo, eu quase não trabalho com malha, eu quase não trabalho com tecido que tem elastano. Eu faço muita alfaiataria aqui no ateliê. E conserto eu tenho feito menos. Eu não tenho tido tanta disposição para fazer conserto. Mas a máquina overlock, ela ajuda muito. Muito, muito, muito. Mas se eu não fizesse conserto, se eu só fizesse peças para venda, eu não ia ter necessidade de ter uma overlock, porque eu tenho a máquina que faz o zigue-zague. E outra coisa, você pode fazer acabamento enviesado, que é muito mais bonito, que é o que nós vamos fazer aqui na barra desse short. Muito bem, costurei aqui o entrepernas, então eu estou com duas metades assim, ó. Vou mostrar para você. Duas metades assim, tá vendo aqui? Colocar um pouquinho mais para cima, ó, as duas metades. Ó, uma é o contrário da outra, o meu espelho da outra. Você percebe que existe uma diferença, aqui dá para você ver porque o tecido tem uma certa transparência, ó, entre o gancho da frente e o gancho das costas. O gancho das costas, ele sempre vai ser mais fundo e maior do que o gancho da frente. Aqui, ó, tá vendo? Lembra lá no primeiro vídeo que eu ensinei a tirar o molde, que tinha essa diferença aqui na cintura do short? É a mesma coisa aqui. Se no seu passo a passo você não conseguiu um resultado próximo desse daqui, então eu sugiro que você refaça, porque provavelmente você pulou alguma etapa, fez alguma coisa errada, tá bom? Acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho as duas metades do short aqui, assim. Eu vou vestir uma por dentro da outra, então eu vou colocar minha mão aqui por dentro e vou trazer a outra metade assim, ó. Tá vendo? E vou acertar aqui as costuras, assim, aqui. Só que, para eu fazer isso, as duas metades precisam estar com direito virado para o direito. Aqui não está acontecendo isso, ó. Eu estou com o avesso dessa parte, ó, tá vendo, ó? A costura aqui onde nós fizemos, a costura fica para o avesso, ó. A marcação de giz, o avesso está virado para cima e o direito dessa daqui está virado para baixo. Então, aqui eu estou com o direito dessa peça
virado para o avesso dessa peça. Então isso está errado. Então eu tenho que tirar essa que está aqui por dentro e virar ela com o avesso virado para dentro. Assim, ó. Viu? Agora sim. Agora vai dar certo, ó. Então, eu venho aqui, coloco uma por dentro da outra, assim. Agora sim, ó, direito com direito, ó. Ó, a costura, que é o lado avesso virado para fora, tá vendo? Olha a marcação de giz. Lembra? A marcação de giz ajuda nisso daqui, ó. Se você não souber onde é o avesso, você vai montar duas metades iguais, o short não vai dar certo. Aqui, ó, eu vou acertar costura com costura, assim, e prendo um alfinete. Isso aqui é muito importante, tá bom? As costuras têm que ficar bem certinhas aqui, ó. Bem certinhas. Acerto o meio e acerto as pontas, ó. Vem aqui, posso prender mais um alfinete. Eu costumo colocar o alfinete assim, na diagonal, porque eu acho que ele segura melhor. Assim. E prendo outro alfinetinho aqui. Pronto. Se você tiver feito tudo certo, nesse momento aqui, ó, quando você tiver as duas peças, as duas metades juntas, elas vão ficar mais ou menos no mesmo lugar, elas vão assentar juntas, ó, tá vendo? Que é o caso aqui, ó. Elas estão todas iguais, ó. Gancho das costas com gancho das costas, gancho da frente com gancho da frente. Aqui, ó. Certo? Agora nós vamos passar uma costura a 1 centímetro da borda, ó. Nós vamos começar aqui. Deixa eu abrir aqui para você ver. Nós vamos começar aqui, vamos costurar no gancho inteiro e terminar aqui. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui no entrepernas. Para que a sua linha não embole no começo da costura, normalmente, quando você começa, ela embola aqui, ó. Aqui vai mais uma dica. Você vai colocar o seu tecido um pouco mais para frente, aqui em relação à posição onde a agulha desce, de forma que a agulha ela vai ficar para dentro do tecido cerca de 1 centímetro. Tá vendo aqui, ó? Eu não coloco a agulha na borda do tecido, eu coloco ela para dentro cerca de 1 centímetro. E aí eu posso tirar o alfinete, porque a agulha já está segurando tudo no lugar para mim. Vou descer o pé calcador e agora sim eu vou fazer o retrocesso, tá bom? Então, vamos lá. Dessa forma, o seu tecido na linha não embola aqui no começo. Principalmente se você estiver trabalhando com a máquina Singer. Na Eugene isso não acontece tanto, mas na Singer acontece muito, se for essa Singer mais moderna, tá bom? E aqui nós vamos costurando a 1 centímetro da borda. Para aqui, só vejo se está tudo ok. Minha costura está um pouquinho frouxa, posso aumentar um pouco a tensão. E vamos lá. E conforme você vai costurando, você vai acertando aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tem que ficar as duas bordinhas juntas. Não posso, por exemplo, costurar com as bordas assim, ó, longe uma da outra. Tem que estar tudo bem certinho. E vamos lá. Sempre que você parar, coloca a agulha no tecido, porque a agulha vai segurar o tecido no lugar. Isso. Vou acertando aqui. Isso aqui é o tipo de coisa que você tem que fazer aos poucos. Principalmente quando é curva, você faz um pouquinho, para, acerta, faz mais um pouquinho, para, acerta. Não tente fazer de uma vez, tá bom? Vamos lá. Aqui, vou passar por cima do alfinete, não vai acontecer nada, porque o alfinete, quando ele está perpendicular assim à direção da costura, a agulha passa por cima sem quebrar. A máquina passa por cima sem quebrar, perdão. Deixa eu só ver se a costura... Isso, agora ficou certinho. Agora eu vou até o final. Tira o alfinete, porque ele não está na perpendicular, ele está na diagonal. E aqui, não esqueça do retrocesso. Muito bem. Ficou assim, ó, a nossa costura. Tá vendo? Eu estou usando aqui uma linha azul e uma linha rosa choque,
porque é que eu quero que essa linha apareça aí no vídeo para você que está me assistindo, mas claro que você na sua casa você vai usar uma linha da cor do pano. Então aqui agora eu já fiz a costura reta, agora eu vou passar o zigue-zague na beirada do tecido. Se a sua máquina tiver a opção de fazer o ponto falso overlock, você também pode fazer, tá bom? Aqui, retrocesso. O retrocesso do zigue-zague eu sempre recomendo que você faça com costura reta, porque ele fica mais bonito. Então vamos lá. Pronto. Assim ficou o zigue-zague, ó. Tá vendo? Aí aqui você vem, ó, soltando esses fiapinhos, da mesma forma que eu fiz anteriormente. Assim. E nós vamos refilar. A gente vem aqui com a tesoura, ó. E nós vamos refilar, tá bom? Com cuidado, para você não cortar o ponto da costura, tá bom? Com muito cuidado, faça um pouquinho de cada vez. Assim. Ó, que zigue-zague bonito que ficou. Tanto em cima quanto embaixo, ó. Tá vendo só? Vamos lá. Então é assim que fica a nossa costura do gancho. Veja só. Ó, eu começo aqui, eu venho, dou a volta e termino aqui, ó. Tá vendo? O ideal é que você consiga um resultado próximo desse daqui, ó. Esse daqui foi um alfinete que entrou no canto da minha unha, inflamou e tá doendo muito. Tá bem em evidência, né? Pra todo mundo que tá vendo. Ó. Assim. Aqui, corta o fiapo. Eu falei para você tomar cuidado para você não cortar a costura, né? Mas vamos imaginar que você está passando aqui a tesoura, né? Você está refilando e vamos supor que você acidentalmente, ó, cortei aqui o pontinho da costura. Ele vai ficar assim, tá vendo? Agora eu vou te explicar como é que você faz para corrigir isso aqui. Você vai vir aqui, ó, com a sua máquina, você coloca ela para fazer um ponto miúdo, pode ser 1,2 mais ou menos. Você não vai começar onde você cortou, você começa um pouco antes, aqui, mais ou menos 1 centímetro antes. Passa uma costura, faz um retrocesso e vem passando uma costura reta por cima do zigue-zague, ó. E aí você morre essa costura um pouquinho depois. E faz um retrocesso. Assim, ó. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou. Desse jeito. Tá vendo aqui? Essa foi a costura, esse foi o pontinho que eu arrebentei. Eu fiz de propósito, porque provavelmente você que está me assistindo vai passar por isso. Porque leva um tempo até a gente ter a mão firme. Hoje em dia, dependendo do que eu vou fazer, às vezes isso aqui acontece comigo. Ó. Então o que eu fiz? Eu vim um pouquinho antes, dei um retrocesso, vim com uma costura reta por cima do zigue-zague, passei um pouquinho de onde eu cortei e dei um retrocesso. Se você tiver cortado um tamanho maior, se você tiver cortado vários pontinhos, aí o que você tem que fazer? Você tem que dar um retrocesso, fazer um zigue-zague e outro retrocesso com costura reta, ok? Vamos ver aqui como é que ficou o nosso short. Eu vou desvirar ele do avesso, aqui assim, ó. Ó, o nosso short já está começando a aparecer. Olha só que maravilha. Aqui. Você tem que conseguir um resultado próximo disso aqui, ó. Tá vendo? Aí na sua casa. Veja só as costuras, ó. A costura do gancho, zigue-zague, do entrepernas. Aqui, ó, as costuras coincidindo. Vamos virar ele com o direito para fora. Pra gente observar, ó.
Quando você for fazer a costura do entrepernas, do gancho, é isso aqui que é importante, ó. Tá vendo? As duas costuras, elas têm que coincidir aqui embaixo, no meio da perna. Vamos lá. Aqui, ó. Você tem que ter um resultado próximo disso daqui. Tá vendo só? Aqui em cima a cintura, onde a gente vai colocar o elástico, e aqui embaixo, onde nós vamos fazer o acabamento com viés. Eu não vou fazer esses acabamentos nesse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Então, eu espero você no próximo vídeo, onde eu vou ensinar a costurar o elástico, vou dar acabamento aqui na barra com viés, tá bom? Vou ensinar a regra que se usa para calcular a quantidade de elástico que vai na cintura, e aí nós vamos finalizar esse shortinho. Então você que está aí me assistindo, não perca o próximo vídeo e eu te espero lá.